A história começa com uma pequena garota de cabelos cor-de-rosa anunciando, cheia de alegria, que havia voltado. Ela contou à professora que uma senhora lhe deu uma grande quantidade de manteiga como recompensa por ter cumprido sua missão com perfeição. A menina então se apresentou como Chu, a líder da turma Cenoura, na creche Peixinho. Logo se revela que aquela creche funcionava como um abrigo para crianças, que haviam perdido os pais para piratas. Chu se lembrava de quando, em um dia de neve, tremia sozinha do lado de fora. Naquela ocasião, uma mulher bondosa se aproximou, e quis saber por que ela estava ali sozinha. A professora da turma Cenoura acabou encontrando a garota, e a levou para dentro, e foi assim que a vida de Chu na creche começou. Ela também explicou que havia escolhido a turma Cenoura, simplesmente porque gostava muito de comida. Disseram-lhe que, quando crescesse, poderia se tornar uma empregada da limpeza, ou uma ajudante de cozinha. O sonho de Chu era trabalhar na cozinha, pois, assim poderia preparar muitos pães e doces deliciosos. Com o tempo, ela percebeu que, para alcançar esse sonho, precisava comer bastante e crescer, especialmente porque era a menor de sua turma. Enquanto se alimentava, alguém veio avisá-la de que uma pessoa tinha ido procurá-la. Pouco depois, Chu se viu em um lugar estranho, confusa sobre quem era, e também sobre quem era o homem misterioso que estava diante dela. O homem, por sua vez, ficou irritado ao descobrir que havia uma criança em sua casa depois de passar 6 meses fora, lutando contra piratas. Seu assistente então explicou que aquela pequena garota era o ser vivo que ele teria de criar, basicamente, sua filha. Chu ficou completamente impressionada com o quão enorme e incrivelmente bonito o homem era. No entanto, o homem a comparou a uma pequena lesma do mar, o que a irritou profundamente. Imediatamente ela retirou mentalmente a parte em que o havia considerado bonito. Quando ele perguntou o nome dela, a menina tentou dizer que se chamava Chu, mas ele não entendeu muito bem. O homem então decidiu chamá-la de Teres, pois achou que Chu não soava como um nome de verdade. Ao notar uma mancha de manteiga em sua bochecha, ele perguntou de forma zombeteira se a haviam enviado até ele como um lanche. O assistente tentou acalmar a situação, quando a garota começou a chorar, mas naquele momento Chu passou a compará-lo a um tubarão. Ele perguntou a idade dela, e quando a menina murmurou a resposta, criticou a forma como ela falava. O homem então se gabou, dizendo que seus filhos já montavam golfinhos, quando tinham a idade dela, o que fez o assistente intervir imediatamente para defendê-la. Ele começou a se perguntar o que deveria fazer com aquela menina, já que ela aparentemente não havia sido enviada para ser comida, e ele também não a havia encontrado simplesmente por acaso. O assistente explicou que Chu havia sido escolhida pela lendária baleia ancestral e que, por isso, ele precisava aceitá-la. O assistente ainda insistiu que a garota era mais inteligente que outras crianças, e já demonstrava sinais de despertar um poder especial. Enquanto ouvia tudo isso, Chu começou a se preocupar, imaginando-se se tornar filha dele. Significaria que ela não poderia mais cozinhar. O assistente explicou que, como uma jovem dama, as empregadas cuidariam da cozinha por ela. Naquele instante, o sonho de Chu de usar um alto chapéu de chefe foi completamente destruído. A menina levantou a mão para falar, ao perceber que o homem, de qualquer forma, não queria aceitá-la como filha. Ela declarou com convicção que era ótima em assar biscoitos e que continuaria cozinhando, assim não precisaria se tornar filha dele. O homem ficou chocado. Era a primeira vez em toda a sua vida que alguém o rejeitava daquela maneira. Momento depois, o homem foi até o seu pai, Galizar de Pazaim, o chefe da família Pazaim. O homem tentou impedir que o seu filho falasse, pois já sabia exatamente o que viria a seguir. O pai explicou que a garota era especial. Ela havia despertado seu poder aos 4 anos de idade, e foi escolhida pela baleia ancestral. Em seguida, com sarcasmo, disse ao filho que fosse discutir diretamente com a baleia ancestral, se não estivesse satisfeito com aquilo. Ele também se irritou com a falta de respeito do filho, ao erguer o punho diante dele. O homem questionou por que precisava adotá-la quando já tinha 2 filhos, sugerindo que a enviassem para sua irmã. Seu pai então perguntou se ele realmente não percebia, insinuando que também havia notado algo. O velho afirmou que a garota se parecia muito com aquela outra menina. O homem, porém, negou que ela pudesse ser sua filha, dizendo que, se aquela criança ainda estivesse viva, já teria 9 anos agora. O pai então o pressionou, dizendo que ele precisava parar de viver como alguém perdido e voltar a viver como uma pessoa normal.
desta vez com uma filha novamente. Por fim, ele ordenou que o filho parasse de discutir e simplesmente adotasse a garota. Enquanto isso, Shu aproveitava uma refeição deliciosa em seu novo lugar. Uma das empregadas, completamente encantada com a fofura da menina, lhe deu uma torta de maçã extra. Shu ficou radiante e passou a sonhar em se tornar uma ajudante de cozinha, preparando comidas tão deliciosas quanto aquelas. Ela percebeu que não podia comer tudo sozinha, pois aquilo seria ganância. Assim, começou a contar os doces, sentindo que talvez não houvesse o suficiente para dividir com seus amigos. Pensando nisso, pediu à criada apenas mais um pedaço. Quando a criada quis saber o motivo, Shu explicou que tinha 9 amigos e que já havia comido um pedaço. A criada então percebeu que a menina estava mostrando 10 dedos. Nesse instante, Shu entendeu que havia sido descoberta. Envergonhada, Shu admitiu timidamente que também queria um pedaço extra para si mesma. A criada ficou comovida com a fofura da garota e disse que poderia lhe dar até 100 pedaços se ela quisesse. De repente, o homem de aparência semelhante à de um tubarão surgiu do nada. Ao se aproximar dela, Shu imaginou que talvez ele estivesse ali para mandá-la de volta para a creche Peixinho. No entanto, o homem acabou concordando em adotá-la e em chamá-la por seu verdadeiro nome, Shu. Ele anunciou que, a partir daquele dia, ela seria sua filha, o que a deixou completamente confusa. Shu acordou depois em uma cama extremamente macia e luxuosa. A sensação era como dormir sobre algodão doce. Ela se lembrou de como sempre dormia junto com seus amigos na creche. Depois que recusou a primeira oferta dele, o homem simplesmente a obrigou a ir com ele. Sua professora da classe Cenoura foi até ela para consolá-la. Shu reclamou com a professora que naquele lugar ela não podia cozinhar e que queria voltar. Também contou que seu sonho continuava sendo se tornar uma chefe. Quando o homem ouviu que ela queria cozinhar, fez um novo acordo. Ele prometeu que, se ela aceitasse se tornar sua filha, poderia usar a cozinha da mansão e aprender a cozinhar sempre que quisesse. Como poderia cozinhar, Shu decidiu ficar na mansão Pazain. Mesmo tendo aceitado, ainda se sentia solitária dormindo sozinha. Sua professora explicou que ela era uma criança especial, escolhida pela baleia ancestral. Shu se lembrou imediatamente de que conhecia bem a baleia ancestral, já que todos rezavam para ela antes de cada refeição. A professora então contou que o Lord Diegon agora era seu pai, algo que Shu sempre desejou ter. Ainda assim, a garota sentiu um enorme constrangimento ao tentar pronunciar a palavra pai. A professora explicou que seu novo pai era um almirante da marinha, e o líder da poderosa frota Pazain. Também disse que Shu havia sido adotada porque era uma candidata a se tornar uma desperta, assim como ele. Shu mal conseguia acreditar que o homem que a havia chamado de Lesma do Mar agora era seu pai. Para ela, a palavra pai parecia tão desagradável quanto brócolis ou espinafre. Ela também ficou curiosa sobre o que significava ser uma desperta. Em sua mente, aquilo devia ser algo incrível, já que sua professora sempre dizia que ela era inteligente. Mesmo assim, Shu temia cometer erros, pois não queria decepcionar sua professora. Por isso, decidiu agir de forma madura e dar o seu melhor. Afinal, ela era a corajosa e inteligente líder da classe Cenoura. No dia seguinte, Shu se preparou para a refeição, usando o distintivo de presidente de classe. Se sentou diante de uma mesa de jantar elegante, repleta de pratos sofisticados e iguarias cuidadosamente preparadas. O homem explicou que, embora ela ainda fosse muito jovem, começaria a ter aulas porque era uma desperta. Também lhe foi dito que estudaria ao lado das outras crianças da família Pazain, algo que a deixou feliz, ao imaginar que poderia fazer novos amigos. Em seguida, explicaram que o salão de treinamento escolhia 3 pessoas importantes: o próximo chefe da família, aquele que conversava com a baleia ancestral e o almirante da marinha. Disseram também que as crianças escolhidas pela baleia eram tratadas exatamente da mesma forma que as crianças Pazain de sangue. Quando Shu demonstrou curiosidade sobre a existência de um sistema de presidente de classe, o homem hesitou por um instante, até que o assistente confirmou que tal sistema realmente existia. O assistente explicou que os filhos do almirante nunca haviam se tornado presidentes de classe. Segundo ele, os filhos de Lady Cecília sempre venciam as eleições. Ao ouvir aquilo, Shu passou a se perguntar quem seria Lady Cecília. Pensando que o nome soava bonito, ouviu então do homem que a eleição para vice-presidente aconteceria dentro de 2 semanas. Nesse momento,
O homem lhe fez uma proposta tentadora. Caso ela conseguisse se tornar vice-presidente, ele prometia dar apoio extra à creche Peixinho. Disse que enviaria crianças talentosas para a academia, e também caixas de doces para a creche. Algo que deixou Shu extremamente feliz. Percebendo a reação dela, o homem comentou que parecia que ela havia gostado bastante do acordo. No entanto, Shu não compreendeu exatamente o que ele quis dizer, e se voltou para o assistente, tentando entender o significado das palavras dele. O assistente insinuou que talvez fosse possível arrancar ainda mais promessas daquele homem. Depois de pensar por um momento, e acreditar que não tinha mais nada a pedir, Shu de repente se lembrou de algo importante. Ela pediu ao homem que fosse a algum lugar com ela, despertando a curiosidade dele. Ela então explicou que gostaria de ir até o salão de treinamento. Contou que havia ouvido dizer que crianças que tinham pais costumavam ser acompanhadas até a escola, e que isso havia despertado nela um leve sentimento de inveja. O pedido tocou o homem. Ele percebeu que Shu queria que ele agisse como um pai, mesmo sabendo que ele não era seu verdadeiro pai. Quando chegaram ao salão de treinamento, as outras crianças notaram que ela estava acompanhada pelo almirante, e ficaram surpresas com o quão pequena ela era. Shu também percebeu que o ambiente ali era completamente diferente do da creche Peixinho, muito mais sério e pesado. O homem então lhe deu um conselho inesperado: caso alguém a atingisse, ela deveria morder a pessoa. A sugestão a deixou completamente chocada. Em um tom assustador, ele acrescentou que ela precisava lutar com todas as forças, ou acabaria sendo devorada. As palavras foram suficientes para deixá-la totalmente apavorada. Logo depois, o professor anunciou que, como uma nova aluna havia chegado, faria uma breve revisão sobre o que era um desperto. Determinada, Shu decidiu que daria o seu melhor, como alguém que pretendia se tornar vice-presidente. Quando o professor perguntou por que os despertos eram importantes, Shu percebeu o quanto ele parecia cansado, e chegou a desejar poder lhe oferecer um pouco de sua sopa de cenoura. Um garoto de cabelo vermelho respondeu que os despertos eram essenciais, tanto para ataque quanto para defesa nas guerras territoriais. O professor confirmou que a resposta estava correta, e acrescentou que qualidade era mais importante do que quantidade, citando uma batalha do passado como exemplo. Por fim, ele explicou que os despertos eram identificados por estigmas, e que todos naquela sala possuíam um ou ao menos a marca de um. Shu se lembrava de sua professora do jardim de infância ter mencionado que algo havia aparecido sob seu ombro esquerdo, mas nunca tinha conseguido ver aquilo com os próprios olhos. Depois que o professor escreveu estigmas no quadro, Shu passou a se perguntar por que ele simplesmente não explicava logo o que aquilo significava. Quando o professor pediu que ela dissesse seu nome, Shu se apresentou, e com ousadia, perguntou o que eram estigmas, o que acabou arrancando uma risada de alguém na sala. O garoto de cabelo vermelho zombou dela, por não saber o que eram estigmas. Mesmo depois dela ter entrado naquela classe, o garoto continuou provocando Shu, insinuando que o nível dela devia ser realmente baixo. Irritada, ela pensou consigo mesma sobre quem seria aquela batata gorda que não parava de zombar dela. Sentindo a raiva crescer, Shu se defendeu, afirmando que era normal não saber tudo e que aqueles que sabiam deveriam ensinar quem não sabia. O garoto, porém, continuou a insultá-la, a chamando de uma órfã plebeia mal educada. Em seguida, voltou a chamá-la de batata, fazendo com que outras crianças também rissem dela. O professor então pediu silêncio à turma e deu uma tarefa a Shu. Ela deveria descobrir o significado de estigmas antes da próxima aula. Logo depois, o professor começou a explicar que as funções eram divididas entre o chefe da família e o jovem lorde, responsáveis pela administração, e o almirante, responsável pelos assuntos militares. Em seguida, mencionou o ressonador e quis saber se Shu conhecia a resposta. Shu admitiu que não tinha certeza. O mesmo garoto respondeu prontamente, explicando que um ressonador era a pessoa responsável por transmitir as palavras da baleia ancestral, além de ser capaz de aumentar o poder dos despertos e curar ferimentos. O professor elogiou a resposta correta, e acrescentou que aquele que tivesse a maior ressonância com a baleia se tornaria o ressonador. Ao ouvir tudo aquilo, Shu se sentiu frustrada, pois todas aquelas informações eram completamente novas para ela. Tudo o que Shu aprendia na creche Peixinho girava em torno de receitas de culinária. Mesmo assim, ela lutava para conter as lágrimas, decidida a suportar qualquer dificuldade.
pois acreditava que precisava resistir para um dia se tornar vice-presidente. Quando a aula terminou, sentiu um leve alívio, apesar de não ter entendido muitas coisas. Tinha feito o possível. Pensou que, mais tarde, perguntaria à criada Lina sobre tudo aquilo que não compreendia. Enquanto comia os biscoitos que ela havia preparado, enquanto estava ali, foi surpreendida quando o garoto de cabelos vermelhos se aproximou acompanhado de 2 amigos. Shu não entendia o motivo da irritação deles, e imaginou que talvez estivessem incomodados por o almirante tê-la levado até ali. De repente, um dos meninos a empurrou. Os biscoitos que ela segurava caíram no chão e se espalharam. Mesmo assim, Shu se levantou com coragem e exigiu um pedido de desculpas. Em seguida, começou a repreendê-los sobre boas maneiras, explicando que amigos não deveriam bater uns nos outros e que, quando algo acontecia por acidente, o correto era pedir desculpas e se abraçar. Os garotos zombaram dela e de suas palavras. Ainda assim, Shu decidiu tolerá-los apenas mais uma vez. O garoto então apontou para o distintivo de presidente da turma, preso em sua roupa, dizendo que aquilo o estava irritando desde o começo. Num gesto brusco, ele arrancou o distintivo dela. Shu gritou para que o devolvesse, pois aquilo era algo precioso para ela. Ela se sentiu impotente e desesperada, desejando que alguém aparecesse para ajudá-la. O menino a provocou, dizendo que ela deveria tentar recuperar o distintivo, usando seus poderes despertos. Ao mesmo tempo, expressou todo o ódio que sentia por ela ser filha de Lord Diego. Tomado pela raiva, ele gritou que não podia aceitar aquilo, pois aquela era a posição que ele queria para si. Em seguida, rasgou o distintivo e jogou no chão com desprezo, a chamando de órfã imunda, e afirmando que sua posição não tinha valor algum. Uma profunda tristeza tomou conta de Shu. Aquele distintivo havia sido um presente precioso, de sua professora da creche. De repente, o garoto sentiu algo estranho. Um poder incomum começou a irradiar ao redor dela. Uma energia imensa explodiu de Shu, quando ela já não conseguiu mais suportar os insultos. Os meninos perceberam, chocados, que aquilo era energia espiritual. Ficaram completamente atônitos, ao ver que uma garota plebeia estava invocando um espírito. O poder espiritual avançou contra eles, os fazendo gritar de dor e implorar por misericórdia. Sem forças, os 3 acabaram desabando no chão, chorando. Enquanto isso, Shu comparava os gritos deles aos de estigmas. Então, ela ouviu uma voz suave lhe dizendo que tudo ficaria bem, pedindo que se acalmasse e dormisse, enquanto aquilo cuidaria do resto. Aquela voz doce transmitia calor e segurança. Envolvida por essa sensação reconfortante, Shu lentamente fechou os olhos e adormeceu. Em outro lugar, o assistente foi informado de que não haviam conseguido deter o ataque desenfreado da jovem a tempo. Felizmente, o almirante estava por perto e interveio, salvando todos de um massacre total. Ele também foi informado de que o núcleo do garoto Ricardo havia sido gravemente danificado, e talvez nunca se recuperasse, o que significava que ele seria abandonado. Enquanto dormia, a garota chorava por causa de seu distintivo perdido, mas, graças à bênção do Rei dos Espíritos, estava fisicamente bem. O almirante refletia consigo mesmo, que havia dito apenas para ela lhes dar uma lição, não para invocar o Rei dos Espíritos e quase matá-los. Ele se perguntava, quem realmente era aquela criança para ser tão amada pelo Rei dos Espíritos, chegando a cogitar que talvez ela fosse um ser artificial. O assistente negou essa possibilidade, explicando que os espíritos eram seres puros e jamais seguiriam algo que violasse as leis da natureza. Ele também apontou que Lady Cecília certamente tentaria tomar a garota para si, mas o almirante não pretendia entregá-la. Em sua opinião, a menina não pertencia a alguém tão ganancioso quanto Cecília. Ao ouvir isso, o assistente percebeu que ele realmente desejava adotá-la, notando que a garota confiava nele e se agarrava a ele com naturalidade. Ele confirmou que já existia um vínculo entre os dois. Diante disso, o almirante decidiu que precisava dar a ela um novo nome, algo que realmente combinasse com ela. Ele escolheu o nome Superte, um nome que simbolizava a estrela do norte e a deusa da batalha. Enquanto isso, em um sonho, a garota chamava por sua mãe. A mulher a tranquilizava, dizendo que sempre estaria ao seu lado. A menina implorava para que sua mãe não morresse, mas a mãe lhe dizia que precisava ser forte, pois era a presidente da turma. Ao despertar, a garota começou a chorar, murmurando que já não era mais a presidente da turma. Ao abrir os olhos,
encontrou Lina, a criada, ao seu lado, a recebendo gentilmente enquanto despertava. A menina tentou lembrar do sonho triste que teve, mas os detalhes pareciam ter sido apagados de sua memória. Lina então explicou que suas aulas haviam sido canceladas e sugeriu que as duas preparassem biscoitos juntas. A proposta deixou animada, e ela aceitou imediatamente. Durante o café da manhã, ficou feliz ao ver novamente tanta comida deliciosa à sua frente. Logo depois, seu avô, o chefe da família, apareceu e comentou que ela parecia saudável. A garota o cumprimentou educadamente, embora pensasse consigo mesma que ele era quase tão assustador quanto seu tio, o almirante. O avô demonstrou surpresa ao perceber que ela não parecia exausta após invocar o Rei dos Espíritos, algo que a deixou confusa, pois ela não entendia do que ele falava. Em sua memória, apenas restava a lembrança de que havia brigado com seus amigos, o que a fez temer que fosse repreendida por isso. O almirante acabou repreendendo o próprio pai, por aparecer de repente, mas o velho explicou que havia vindo apenas para conhecer sua nova neta, o que trouxe grande alívio à garota. De repente, uma mensagem do Rei dos Espíritos da Água surgiu, berrando furiosamente que ninguém tinha permissão para repreender sua criança. Outras mensagens apareceram logo em seguida, nas quais o Rei dos Espíritos da Água, orgulhoso, convidava os outros a verem sua criança, enquanto o Rei dos Espíritos do Fogo reagia com um suspiro cansado. Logo depois, outra mensagem apareceu, desta vez do Rei dos Espíritos da Terra, concordando que a menina era realmente adorável. Tudo isso apenas aumentou a confusão da garota. Ela começou a se perguntar se estava imaginando aquelas coisas estranhas, por estar com fome. Quando percebeu que as mensagens não desapareciam, sua confusão aumentou ainda mais. Ela não fazia ideia do que aquelas coisas eram. Então surgiu um convite do Rei dos Espíritos da Água, para entrar em uma sala de bate-papo educacional, prometendo bênçãos dos Reis dos Espíritos em troca. Os adesivos fofos do botão de aceitar chamaram imediatamente sua atenção. Como ela adorava coisas fofas, acabou pressionando o botão. Assim que aceitou, a sala de bate-papo foi ativada e os Reis dos Espíritos começaram a conversar entre si, deixando a garota ainda mais perplexa. Ela viu o almirante ali e decidiu perguntar a ele, esperando que tivesse alguma explicação. Tentou contar ao tio sobre a sala de bate-papo que aparecia diante dela, mas de sua boca saiu apenas um som de piu, piu. Ela entrou em pânico, ao perceber que só conseguia chiurear. O almirante, por sua vez, pensou que ela estava apenas imitando pintinhos, e disse que parasse com aquilo. Por dentro, ela queria gritar que não estava imitando pintinhos, e se perguntava por que seu tio e seu avô não conseguiam ver as palavras que apareciam. Uma mensagem do Rei Espírito da Água apareceu, dizendo que ele havia se esquecido do sistema de modo infantil, e então convocou seu mordomo-chefe, Eufirus. Eufirus surgiu imediatamente, ao chamado de seu mestre para servir a pequena convidada. O mordomo-chefe se apresentou como o administrador de Éden e mordomo-chefe dos Reis Espíritos, explicando que, a partir daquele momento, seria ele quem enviaria as notificações para ela. A garota ficou impressionada com a aparência do pequeno gênio, que era surpreendentemente fofo. Depois de observar aquelas letras estranhas, ela concluiu que os Reis Espíritos deviam ser pessoas muito importantes, já que possuíam até um mordomo-chefe. Logo surgiu outra notificação, informando que o Rei Espírito das Emoções havia entrado e também queria ajudar a criá-la. Ela ficou maravilhada, se perguntando em pensamento, por que tantas pessoas queriam criá-la. Em sua mente, ela relacionou aquilo à conversa de seu avô, sobre invocar um Rei Espírito, imaginando que aquelas entidades talvez estivessem ligadas a isso. Ainda assim, se sentia frustrada por não conseguir fazer perguntas, decidiu então que primeiro iria comer, e deixaria as questões complicadas para depois. Os Reis Espíritos concordaram com a decisão. O Rei Espírito da Água sugeriu a ideia de coparentalidade, algo que os outros acolheram com entusiasmo. Eufirus então informou que, quando todos os Reis Espíritos entrassem, ela receberia o título de Amada dos Reis. Ela começou a contar quantos Reis Espíritos já conhecia, e se perguntou quem seriam os outros dois que ainda faltavam. Nesse momento, a criada serviu a ela uma salada de purê de batata, e disse que deveria comer seus vegetais. A menina resmungou para si mesma, ao ver tantos feijões no prato. Ela odiava feijão. O almirante ordenou que ela comesse tudo para manter a saúde, e ela respondeu de maneira relutante. Enquanto comia, se sentia intimidada pelos olhos atentos dele. Mesmo assim,
Se forçou a engolir um pedaço, enquanto o almirante exigia que comesse mais. Em pensamento, reclamava do gosto dos feijões, acreditando que, se eram tão bons assim, os adultos é que deveriam comê-los. Afinal, ela já era forte o bastante. Nesse momento, surgiu uma mensagem de um rei espírito a elogiando, e concedendo-lhe uma bênção maravilhosa de adaptação. Gilfiros explicou que a bênção aumentaria sua coragem e capacidade de adaptação por 5 minutos. Embora pudesse deixá-la um pouco imprudente, ela então percebeu pequenas borboletas aparecendo ao seu redor, e se perguntou se aquilo era o efeito da bênção. Também pensou, se apenas ela conseguia ver aquelas borboletas. Enquanto seu avô insistia para que o almirante almoçasse com eles, ela não sentia muita diferença em sua coragem. Logo depois, apareceu uma nova missão conjunta dos reis espíritos, fazer o almirante comer os feijões. Ela pensou que aquela missão, talvez fosse apenas uma brincadeira. Ainda assim, considerou a recompensa um açúcar que aumentava a energia, e imaginou que poderia ajudar seu professor cansado. Assim, decidiu completar a missão, o que deixou o rei espírito do fogo muito satisfeito. Passando a incentivá-la, ela descartou qualquer ideia de falhar ou sofrer punição. Determinada a fazer o tio comer os feijões, se levantou e caminhou em direção ao almirante, fazendo com que ele se perguntasse se ela estava prestes a chorar. A menina então ofereceu seu prato a ele, explicando em forma de gesto e som infantil que comida deliciosa deveria ser compartilhada. Seu avô pensou que ela estava tentando enganar o almirante, para que comesse sua comida, mas ela insistiu do seu jeito que ele adorava feijão. O avô então provocou o próprio filho, comentando que ele ainda não tinha sido chamado de pai, o que irritou o almirante. Em resposta, o almirante disse que ela poderia chamá-lo de pai se quisesse, o que acabou deixando a menina completamente confusa. Ele explicou que os papéis de adoção seriam finalizados naquele mesmo dia. A menina recordou o momento em que foi escolhida pela baleia ancestral, e por um instante, pensou em chamá-lo de pai. No entanto, logo desistiu da ideia. O sentimento que tinha pela palavra pai era semelhante ao que sentia por brócolis, algo que simplesmente não lhe agradava muito. Diante disso, o rei espiritual sugeriu que, por enquanto, ela o chamasse de almirante, e a menina decidiu adotar esse tratamento. O almirante Pazain explicou que a família Pazain há muito tempo aceitava membros que não possuíam laços de sangue, como parte legítima da família. Também esclareceu que a escolha da baleia ancestral sempre era feita para o bem da família, e que ninguém podia se opor a ela. Em seguida, comentou que Ricardo, o garoto em quem ela havia batido, também foi adotado e vinha de uma família nobre de menor posição. Sentada no colo quente do almirante, ela sentia que aquele era o lugar perfeito para continuar executando sua missão. Ele prosseguiu explicando que o cargo de chefe da família era reservado apenas aos Pazain de sangue, mas que o posto de ressonador ou almirante podia ser ocupado por alguém adotado. No instante em que estava prestes a revelar que ela própria era uma ressonadora, a menina enfiou de repente um garfo cheio de feijões em sua boca. O avô caiu na gargalhada ao presenciar a cena, impressionado com a ousadia dela. O rei espiritual das emoções se gabou, afirmando que aquilo era resultado direto de sua bênção. Logo depois, a menina pediu educadamente que ele comesse os feijões junto com ela. Os reis espirituais passaram a elogiá-la, considerando sua atitude muito mais encantadora do que uma simples obediência cega. Ela então lhe ofereceu mais feijões, feliz por perceber que ele não ficará irritado com o sabor. Ainda assim, sentiu um pouco de vergonha quando recebeu uma leve repreensão por ter colocado o garfo em sua boca, enquanto ele falava. Sabia que o que fez foi ousado demais, talvez graças à coragem que a borboleta lhe concedeu. Logo depois, os reis espirituais começaram a pedir que ela fizesse diversos gestos fofos. A menina passou a se perguntar o que realmente estava acontecendo, pois sentia que estavam ao mesmo tempo a provocando e a mimando. Em meio a essa confusão, ela pediu a Eufíros que explicasse o significado do título Amada dos Reis, e Eufíros ficou visivelmente atrapalhado ao tentar explicar. O rei espiritual do fogo acabou dando um leve golpe em sua cabeça, para fazê-lo voltar a si, fingindo chorar, e Eufíros fez a menina sentir pena dele, por estar sendo intimidado. Por fim, ele conseguiu explicar que aquele título significava que os reis a adoravam, e que a amariam como se fosse uma sobrinha pelo resto de sua vida. Ao compreender isso, ela percebeu que era algo bom, e ficou feliz por ser amada, e Eufíros então acrescentou que os reis também o haviam dado uma missão.
Nesse momento, surgiu diante dela uma notificação de missão principal: obter o título de Amada dos Reis. A explicação dizia que ela precisava conquistar o coração de todos os reis espirituais para poder entrar na sala do berçário e receber o título. A menina então refletiu se os adultos também passariam a gostar dela, caso se tornasse a Amada dos Reis. Gilfiros confirmou que sim. Ele ainda explicou que aquela tensão de todos os reis espirituais ao mesmo tempo só havia acontecido uma única vez, no alvorecer dos tempos, e que ela seria a primeira pessoa na história atual a receber algo assim. Ela simplesmente chegou à conclusão de que, se tornasse a segunda colocada, o almirante e o avô ficariam felizes. Em seguida, passou a pensar em como poderia invocar os reis espirituais, que ainda não estavam presentes. Imaginou que talvez pudesse sugerir uma dança engraçada rebolando para chamá-los. Seus pensamentos, porém, foram interrompidos por Lina, a criada, que sugeriu que elas brincassem com massa. Ela concordou animadamente, e Lina começou a abrir a massa para ela. A menina contou com orgulho que era boa naquilo, pois fazia isso muitas vezes na creche Peixinho. Ao tocar a massa macia, se sentiu calma e relaxada, confirmando para si mesma que fazer doces era o que mais amava. Nesse momento, Gilfiros apareceu para lhe entregar a recompensa, por ter concluído a missão anterior, um açúcar mágico capaz de remover a fadiga. Ela logo percebeu que aquela era a recompensa, por ter alimentado o almirante com feijões. Decidiu então preparar biscoitos energéticos, usando aquele açúcar para presentear seu professor. Porém, por descuido, acabou despejando todo o açúcar dentro da massa. Mesmo assim, pensou que não havia problema em usar tudo. Lina então trouxe alguns cortadores de biscoito fofos. A menina concluiu que quanto mais açúcar, melhor, e resolveu fazer biscoitos em formato de urso. Depois de assados, os biscoitos ficaram com uma aparência extremamente deliciosa. Quando o chefe principal perguntou o que deveria fazer com eles, ela pediu que fossem embrulhados. Ao receber a confirmação, agradeceu com uma alegria pura e radiante. O chefe principal ficou profundamente tocado por tamanha fofura, sentindo como se estivesse diante de um pequeno pedaço de marshmallow. Chegou a pensar que poderia morrer em paz depois de ver algo tão adorável, mas seu assistente o advertiu de que ele precisava continuar vivo para presenciar ainda mais daquela fofura. Os chefes se despediram calorosamente dela, prometendo preparar doces para a próxima visita, e ela também prometeu voltar. Enquanto caminhava, se sentia feliz por perceber que todos eram gentis com ela. Lina comentou que isso acontecia porque ela própria era muito doce. A menina então decidiu que entregaria os biscoitos ao seu professor antes da aula do dia seguinte. Ao perguntar qual era o nome dele, Lina explicou que se tratava do assistente Aidez Cedric. Em seguida, revelou que seu nome completo era Aidez Cedric Ungerford, conhecido por possuir as melhores habilidades de processamento de trabalho entre todos os assistentes. Se dizia que praticamente todas as informações que chegavam à família Pazain passavam primeiro pelas mãos de Cedric, e por isso ele fazia horas extras todos os dias. Originalmente havia outro professor encarregado das aulas, mas ele desistiu, por não conseguir lidar com as crianças nobres, deixando Cedric assumir o posto. Ao ouvir isso, ela concluiu que aquela devia ser a razão de ele estar sempre cansado e mal-humorado. Pensou também que certamente o encontraria no escritório de seu avô na manhã seguinte. Animada com a ideia, decidiu acordar cedo e ir até o escritório do avô para entregar rapidamente os biscoitos. Na manhã seguinte, Cedric estava completamente esgotado e desejava apenas ir para casa. Em seu estado de exaustão extrema, tudo o que queria era poder dormir por 18 horas seguidas. Por isso, ficou surpreso ao ver a pequena Shu, que o cumprimentou com alegria e demonstrou curiosidade sobre se ele havia dormido bem. Pouco antes disso, Cedric havia informado ao chefe da família que todos os espiões plantados por Belarion dentro da família Pazain haviam sido executados. O chefe da família então ordenou que o jovem Lord Mikar retornasse após concluir com sucesso sua missão. Em seguida, o chefe da família quis saber sobre o segundo filho de Diegon. Foi informado de que a doença do garoto estava avançando rapidamente e que ele passava a maior parte do tempo acamado. Mesmo assim, o chefe da família não demonstrou muito interesse no destino do próprio neto, chegando à fria conclusão de que, se nenhuma cura fosse encontrada, o tempo do menino já estava praticamente no fim.
Cedric sentiu repulsa diante da crueldade do chefe da família, que havia abandonado o próprio neto, apenas porque ele se tornou inútil. Em meio a esses pensamentos, ele se recordou de que a doença de Lord Elgin poderia ser curada caso fosse encontrada uma parceira com os mesmos estigmas, alguém capaz de compartilhar sua força vital. O chefe da família apenas esperava que a sorte estivesse do lado do neto. Em seguida, voltou sua atenção para a segunda lição de Shu. O chefe da família ordenou que Cedric ensinasse a menina sobre os reis espirituais e a ajudasse a formar um contrato com um deles. Ele insistiu que aquilo deveria acontecer, pois a garota poderia se tornar extremamente valiosa para a família Pazain, mesmo que não se tornasse uma ressonadora. Cedric murmurou, incomodado com a carga extra de trabalho, mas acabou concordando de forma relutante. O chefe da família imediatamente o repreendeu por suas reclamações, o lembrando de suas responsabilidades. Amargurado, Cedric pensou na constante falta de sono e no cansaço que o consumia, consequência do fato de ninguém respeitá-lo. O chefe da família tentou acalmá-lo, afirmando que aquilo era apenas uma prova da confiança que a família Pazain depositava nele. Mesmo assim, Cedric mencionou seu pedido de demissão. O chefe da família evitou responder, e Cedric soltou um suspiro de desespero, presumindo que sua solicitação havia sido ignorada mais uma vez. Em silêncio, desejou apenas poder dormir, tamanha era a exaustão que sentia. Foi então que percebeu a pequena Shu diante dele. A menina, com inocência, queria saber se o avô estava lá dentro. Depois de agradecê-lo, Cedric informou que sim, que ele estava. Shu então lhe entregou um saco de biscoitos, explicando que aquilo lhe daria energia. Cedric agradeceu, tocado pelo gesto gentil da menina. Logo depois, Shu anunciou ao avô que também havia trazido biscoitos para ele, o que o deixou impressionado. Cedric percebeu que ela não demonstrava qualquer hesitação ou medo diante do chefe da família. Algo muito diferente da própria filha dele, Cecília. Já o Cedric tinha lido o arquivo da garota. O documento afirmava que ela era uma órfã vinda da creche Peixinho, e que seu crescimento físico era lento. Também revelava que sua origem e o momento de seu despertar eram desconhecidos, havendo apenas uma pequena possibilidade de que ela fosse filha biológica de Diegon. No entanto, o próprio relatório descartava essa hipótese, pois a idade não correspondia. O documento também mencionava que o rei espiritual da água a protegia. O chefe da família decidiu provar os biscoitos. Enquanto Cedric concordou com certa relutância, ele pensou que seria melhor comê-los, para que a menina não ficasse triste e deixasse de visitá-lo. Ao provar, Cedric achou o sabor apenas mediano e chegou a duvidar que ela realmente os tivesse feito sozinha. Porém, de repente, sentiu todo o cansaço desaparecer completamente. Surpreso, começou a se perguntar se não estaria imaginando aquilo. Admirado, quis saber como Shu havia preparado aqueles biscoitos. A menina percebeu que os olhos dele estavam brilhando, e explicou que o segredo estava no açúcar de baleia. Contou que havia preparado os biscoitos porque ele parecia muito cansado. A explicação simples e atenciosa deixou o avô profundamente impressionado. O chefe da família sentiu orgulho dela, e isso a deixou extremamente feliz. O rei dos espíritos da água também expressou orgulho, a descrevendo como a criança mais doce. Ela ficou contente ao perceber que o professor parecia revigorado, enquanto ele considerava que os biscoitos eram preciosos demais para serem comidos. Ao chegar à sala de aula, ela se surpreendeu quando o professor apontou para o assento vazio na primeira fileira. A atitude repentina a deixou confusa, já que antes ele a tratava com frieza. Ele então lhe emprestou um leque movido por uma pedra espiritual, comentando que talvez ela estivesse com calor. Ela teve a sensação de já ter ouvido falar daquele leque antes, apesar de ser a primeira vez que o via. O professor explicou que a grande esfera era uma pedra espiritual que continha um espírito do ar. Também esclareceu que aqueles produtos de conveniência eram chamados de engenharia de pedras mágicas. Ela recebeu a explicação com gratidão. Os alunos começaram a cochichar, chocados com o tratamento gentil que Cedric demonstrava a ela. Ela se perguntou por que o clima da sala havia mudado tanto, e percebeu com clareza que a discriminação contra ela ainda era evidente. A tristeza e a solidão tomaram conta de seus pensamentos, e ela desejou poder voltar para a classe da cenoura. A situação a fez lembrar do crachá de nome rasgado, e ela tentou não pensar nisso para não acabar chorando. Os reis dos espíritos a encorajaram, afirmando que aqueles que a ignoravam não mereciam sua atenção.
ela então percebeu que o cara de batata e seus amigos não estavam presentes, e passou a suspeitar que a bronca dada pelos reis dos espíritos pudesse ter sido a causa disso. O professor anunciou que a lição daquele dia seria sobre os 8 reis dos espíritos. Enquanto os alunos resmungavam, ela ficou animada, pois aquele era exatamente o assunto que desejava aprender. O professor então ameaçou informar o chefe da família, caso eles não prestassem atenção às aulas, o que imediatamente os assustou. O medo que os alunos demonstravam dele acabou a assustando também, e ela começou a sentir que o professor era uma figura bastante intimidante. Ele iniciou a explicação dizendo que existiam 8 espíritos principais no mundo. Os 4 primeiros, água, fogo, terra e ar, eram conhecidos como espíritos elementais. Já os outros 4, destino, emoção, sorte e causa, eram chamados de espíritos de origem. Ao ouvir isso, ela percebeu que eram exatamente aqueles que participavam da sala de bate-papo, e o Firos informou que os reis dos espíritos da água, do fogo, da terra e da emoção já haviam entrado. Isso a fez se perguntar, quem seriam os outros 2 reis que observavam sem revelar sua presença? O professor continuou explicando que os reis espirituais primordiais eram causa e destino, e que da união entre eles nasceu emoção. Depois disso, os demais espíritos surgiram. Ele também explicou que, para formar um contrato com um rei dos espíritos, era necessário descobrir o verdadeiro nome dele, escondido em um determinado lugar. Ela então começou a se perguntar se as letras borradas nas mensagens que recebia seriam, na verdade, os nomes verdadeiros deles. Quando tentou pedir que lhe contassem diretamente, o rei dos espíritos da água pediu desculpas e explicou que ela precisaria encontrar as pistas por conta própria. Outro rei dos espíritos sugeriu que ela procurasse em livros, e naquele momento ela se lembrou de que sabia ler. Ela se perguntou onde poderia encontrar um livro naquele lugar, e decidiu que perguntaria depois da aula. Após a lição, ela se aproximou do professor, para saber onde poderia encontrar livros. Shu ficou surpresa ao descobrir que existia uma biblioteca separada, e resolveu perguntar a Lina mais tarde onde ela ficava. De repente, percebeu que havia se esquecido completamente do dever de casa, descobrir o significado de estigmas. Quando tentou sair rapidamente, o professor a deteve, e ela ficou apavorada, temendo ter sido descoberta. No entanto, se surpreendeu quando o professor apenas perguntou se ela poderia preparar mais biscoitos. Ele praticamente implorou, dizendo que aquilo seria como salvar a vida de um homem à beira da morte. Com um ar triste, ela explicou que já havia usado todo o açúcar de energia. Enquanto isso, no escritório, o assistente Kamin zombava do almirante Diegon. Kamin fingia estar triste, porque o almirante não havia recebido nenhum biscoito. Comentou que a jovem havia distribuído biscoitos antes da aula, e aparentemente, o havia deixado de fora. O almirante passou a se perguntar por que não havia sequer um pedaço para ele. Enquanto Kamin saboreava sua parte, continuava o provocando, insinuando que Shu ainda não o chamava de pai, porque ele havia assustado no primeiro encontro. O almirante lembrou que não treinava havia algum tempo, deixando implícita uma ameaça ao assistente. Kamin ficou aterrorizado quando o almirante reduziu o tempo de treinamento de 5 para 3 minutos. Desesperado, Kamin começou a gritar por ajuda, enquanto o almirante saboreava sua pequena vitória. Ainda assim, logo passou a refletir sobre o próprio comportamento infantil, e se perguntou o que exatamente estava fazendo em seu quarto. Shu se sentia extremamente cansada, depois de um dia tão cheio. Ficou feliz por saber que os biscoitos haviam funcionado, embora tivesse sido difícil escapar do professor. Logo percebeu que estava sem energia e com muita fome. Já era hora do jantar, quando chamou por Lina. Ficou surpresa ao ver o almirante entrar em vez dela. Ele a repreendeu por não tê-lo procurado pela manhã, a lembrando do pedido que ela fez no primeiro dia. Shu, porém, contou alegremente que naquele dia, o professor havia segurado sua mão. O almirante então perguntou se ela havia prestado atenção à aula, e ela respondeu com entusiasmo que aprendeu sobre os reis espirituais. Por um instante, Shu imaginou se ele teria vindo trazer um lanche, mas logo descartou essa possibilidade. O almirante então perguntou se havia algum biscoito para ele. Depois de contar que havia dado um para Kamin, ela explicou que restava apenas um último pedaço, que havia guardado para si, e o retirou do bolso. Na verdade, pensou em comer o último biscoito sozinha, pois estava com muita fome.
Ao sentir o olhar penetrante do almirante sobre si, ficou assustada e começou a se perguntar se ele também queria um pedaço. Ainda assim, lembrou que ele detestava doces, já que sempre lhe entregava a própria porção de sobremesa. Ele explicou que não odiava doces, apenas os havia dado a ela, porque imaginou que ela gostasse muito deles. Então lhe ofereceu uma troca, daria a ela um novo nome em troca do biscoito. A proposta a surpreendeu, enquanto os reis espirituais a incentivavam a aceitar, temendo que o almirante pudesse acabar chorando. Ela imaginou que as lágrimas dele poderiam inundar todo o palácio. Assim, entregou-lhe o biscoito, pedindo desculpas pela aparência dele, já que o havia guardado para si mesma. Ela explicou que não se importava em comer qualquer coisa, pensava que aqueles que comiam pouco deveriam escolher o pedaço mais bonito, mas, refletindo sobre sua situação atual, uma filha falsa e um pai falso, ainda assim, encontrava algum conforto em Lina e nos cozinheiros. Se sentia grata ao Sr. Hans, ao Sr. Kami, e pela comida deliciosa, o que fazia com que não odiasse aquele lugar, mesmo sem saber quanto tempo permaneceria ali. Ela desejava ter um novo nome. O almirante decidiu retribuí-la, já que aceitou o biscoito. Assim, oficialmente lhe deu um nome, Schubert Pazain. Ela sentiu uma alegria imensa, como se açúcar estivesse derretendo em sua boca, e doces estivessem voando para fora de seu peito. Demonstrou o quanto estava feliz e o quanto amava seu novo nome. Concluiu, cheia de animação, que, já que agora era Schubert Pazain, permaneceria como filha do almirante. Ele então pediu que ela o chamasse de pai e tentou ensiná-la a dizer aquilo. Ela se sentiu estranha, mesmo tendo recebido um nome e se tornado sua filha, não conseguia chamá-lo de pai. O almirante disse que ela não precisava se apressar, e que lhe daria tempo. Aquilo a deixou feliz, pois significava que ela não iria embora tão cedo. Ainda assim, ouviu uma voz dentro de si sussurrando que, um dia, partiria para outro lugar. Quando ele perguntou se ela gostava do nome, explicou que significava Estrela do Norte, e também a deusa da batalha. Nesse momento, ela teve uma visão misteriosa de uma mulher, dizendo que elas vinham de uma estrela distante e que um dia retornariam a ela. Quando o almirante percebeu algo estranho, e quis saber o que havia acontecido, ela escondeu aquilo dele, se perguntando se não estaria apenas imaginando coisas. De repente, ele comentou que ainda não a havia apresentado a seus dois irmãos mais velhos. Ela descobriu que o irmão mais velho se chamava Mikard, mas o almirante afirmou que não havia necessidade de saber o nome do segundo. Explicou que ela não o conheceria, portanto não precisava guardar aquele nome na memória, o que a deixou confusa. Apesar do tom duro dele, ela percebeu que o almirante parecia triste. O rei espiritual da água então a incentivou a dar um abraço caloroso nele, e ela decidiu fazer isso. O abraçou de repente, o pegando de surpresa, enquanto o rei espiritual a encorajava. Ela se lembrou de como costumava abraçar os amigos na creche Peixinho, e passou a se perguntar se o almirante também gostava de beijos. Nesse instante, surgiu uma nova missão do rei espiritual, ajudá-lo a não chorar, com a penalidade de perder seu paladar para doces caso falhasse. O pensamento a deixou em pânico, especialmente porque naquela noite haveria pudim de chocolate no jantar. De repente, ela beijou a bochecha dele enquanto o chamava de almirante. Em seguida, sussurrou para que ele não chorasse, dizendo que estava tudo bem chorar, e que ela estava até disposta a abrir mão do próprio paladar por ele. Disse também que poderia escondê-lo se ele quisesse chorar, e que não havia problema em chorar na frente dela. O almirante prometeu que não choraria, o que a deixou aliviada e feliz. Ele ficou tocado com a tentativa dela de confortá-lo, mesmo sendo apenas uma criança. Ela, porém, o corrigiu, afirmando que não era apenas uma criança, ela era Schubert, e ela ficou contente quando ele pediu sobremesa e prometeu avisar Hans. No entanto, percebeu que ele estava franzindo a testa outra vez, e concluiu que os adultos choravam de maneiras estranhas. Mesmo assim, se sentia feliz, por ele ter se tornado seu pai e por lhe dar um nome tão bonito. Isso a fazia querer permanecer ali. Ela aproveitou um jantar delicioso, incluindo o pudim de chocolate que ele havia pedido especialmente para ela. Enquanto comia, se lembrou de que ainda não havia perguntado a Lina o significado da palavra estigmas, então decidiu perguntar diretamente ao almirante o que aquilo significava. Ele explicou que os estigmas eram a cristalização de um poder puro. Disse também que, quando alguém despertava esse poder, surgia uma marca em seu corpo, e que mais tarde uma gema cresceria naquele ponto, concedendo habilidades especiais. Ele explicou a Schubert
que seus estigmas surgiriam em sua omoplata esquerda, desde que aquele local não sofresse nenhum dano. Também a advertiu a não mostrar aquela marca a ninguém, pois existiam pessoas que perseguiam os despertos, antes mesmo de suas gemas se formarem. Ao ouvir isso, ela pensou em mostrar a marca para Lina, mas ele esclareceu cuidadosamente quais eram as poucas pessoas em quem ela realmente poderia confiar. A menina compreendeu então que aquilo era algo que precisava ser protegido com muito cuidado. Ao mesmo tempo, sentiu crescer dentro de si uma curiosidade intensa sobre o poder que receberia. Ela demonstrou curiosidade sobre quando seus estigmas apareceriam, e ele explicou que normalmente eles surgiam por volta dos 10 anos de idade. Ao ouvir isso, ela passou a se perguntar quando os dele haviam aparecido. Ele contou que os seus haviam despertado quando tinha apenas 7 anos. A garota então começou a imaginar, com certa ansiedade, quando chegaria a sua vez. Em sua mente infantil, desejou que os seus estigmas aparecessem apenas aos 72 anos, como se isso pudesse adiar aquele momento misterioso. Logo depois, tentou calcular quantas noites ainda restavam até completar 7 anos. Curiosa sobre as habilidades dele, ela demonstrou interesse em saber qual era o seu poder. Ele explicou que possuía a capacidade de invocar uma besta divina, o dragão do mar. A menina ficou profundamente impressionada, achando aquele poder incrivelmente incrível. Com certo orgulho, ele comentou que, entre todos os seus ancestrais, era o único capaz de invocar e controlar o dragão do mar. Ao ouvir aquilo, ela desejou ter um poder grande e impressionante como o dele, imaginando que assim, poderia proteger seu crachá de identificação. Em determinado momento, ela passou a refletir sobre o que significava receber o amor de um rei dos espíritos. Pensou consigo mesma, se aquilo poderia ser considerado um tipo de superpoder. Ele então explicou que aquilo não era exatamente um poder sobrenatural, mas sim um talento natural. Ele confirmou também que receber a bênção de um rei dos espíritos era algo extremamente especial e raro. Além disso, explicou que invocar um rei dos espíritos era algo completamente diferente de possuir poderes sobrenaturais. Um pouco envergonhada, a menina acabou chegando à conclusão de que devia ser muito amada, já que os reis espirituais estavam a observando. Sentiu uma alegria profunda quando o rei espiritual da água a olhou com gentileza e agradeceu timidamente. Então ele comentou que retribuiria o favor do biscoito, que ela o havia dado com outra coisa. Tirou um pequeno broche em forma de caranguejo e o entregou a ela. No objeto estava escrito, "Minha filha". Ele explicou que aquele broche existia para que ela pudesse confiar nele e contar com seu apoio. Também deixou claro que, sempre que precisasse de alguém em quem se apoiar, deveria procurá-lo primeiro. Ao ouvir aquelas palavras e receber o presente, a menina começou a chorar de emoção. A reação inesperada acabou o deixando completamente confuso. Ele ouviu dela que aquilo era mais bonito e melhor do que o distintivo de presidente da turma, e que aquele objeto se tornaria seu primeiro tesouro dali em diante. Ao pensar no antigo distintivo rasgado, ela percebeu que já não era mais a presidente da turma. Ainda assim, agora possuía aquele novo distintivo. Com essa compreensão, decidiu que o protegeria a qualquer custo, para poder permanecer como filha dele por muito tempo. No dia seguinte, Lina a conduziu até a localização da biblioteca. Em seguida, a tranquilizou, dizendo que ela ficaria bem sozinha e prometendo que voltaria em breve. Se recordando das instruções de Lina, a menina seguiu em direção à grande porta. Quando finalmente a encontrou, a abriu com cuidado. Assim que entrou, ficou atônita diante do tamanho da biblioteca e da imensa quantidade de livros que ocupavam o lugar. Enquanto observava o vasto acervo, pensou em como poderia encontrar ali um livro sobre espíritos. Sua mente passou então a considerar a ideia de fazer um contrato com eles. Nesse momento, vozes começaram a surgir em sua imaginação, a incentivando a firmar um contrato com o Rei dos Espíritos. O avô havia prometido a ela um presente especial e um chá ao seu lado, caso conseguisse ter sucesso. O almirante também a incentivara a tentar, mas sem se esforçar demais. As criadas da cozinha haviam lhe pedido que enviasse um espírito do fogo para consertar o forno. Ao imaginar aquilo, ela pensou em como todos pareciam querer sua ajuda com diferentes espíritos. Se sentiu responsável, pois parecia que todos desejavam que ela firmasse um contrato com o Rei dos Espíritos. Ela decidiu que queria realizar o desejo de todos, já que levava uma boa vida naquele lugar. Para isso, precisava primeiro encontrar o livro. Enquanto procurava, acabou descobrindo uma área nova da biblioteca,
que nunca tinha visto antes. O lugar parecia quase um mundo diferente, e ela achou estranho que ninguém estivesse naquele espaço enorme. De repente, sentiu uma brisa fria e pensou que talvez alguma janela estivesse aberta. Foi então que avistou um garoto que nunca tinha visto antes. Ela se perguntou: quem seria aquele estranho? Ficou impressionada com sua beleza, e por um instante, apenas pensou que ele era um garoto muito bonito. Também percebeu que o cabelo dele era rosa, exatamente como o seu. Shu se aproximou e cumprimentou o garoto, que havia acordado de um cochilo na biblioteca. O menino despertou confuso, se perguntando o que era aquela coisinha estranha parada diante dele. Com uma voz que acabou assustando Shu, a pequena pediu sua ajuda para encontrar um livro, explicando que era baixa demais para alcançar as prateleiras. O garoto logo percebeu que ela era a nova irmãzinha, sobre quem tinha ouvido falar recentemente. Ele comentou que também tinha ouvido sobre o que ela fez com o arrogante Ricardo e admitiu que havia gostado bastante daquilo. Nesse momento, Shu percebeu que ele devia ser o irmão que o almirante não havia mencionado. Em seguida, o garoto quis saber se ela sabia ler, observando que crianças despertas costumavam aprender muito rápido. Depois perguntou que tipo de livro ela estava procurando, e Shu explicou que tinha curiosidade sobre os espíritos. O garoto então se ofereceu para ajudá-la a encontrar um livro, especificamente sobre os reis dos espíritos. Enquanto ele procurava, Shu percebeu que ele tossia várias vezes, e preocupada, perguntou se ele estava doente. Mesmo assim, o garoto a guiou até a seção de livros sobre espíritos, e trouxe alguns volumes para ela. Ele trouxe uma pilha de livros especializados sobre espíritos, e quis saber se aquilo seria suficiente para ajudá-la. Ao perceber que ela ainda precisava de mais informações, ela pediu também outro livro que achou interessante também, o que o levou o garoto a concluir que ela tinha muitas dúvidas sobre peixes dourados, estigmas, e concluiu que ela tem muitas perguntas. Ele deixou os livros com ela para que pudesse lê-los com calma. No entanto, enquanto começava a observar os volumes, a curiosidade dela acabou sendo atraída pelo livro que ele próprio estava segurando. O título lhe pareceu extremamente estranho. A obra tratava de reflexões sobre a morte, e sobre a experiência de senti-la por um breve momento. Aquilo a deixou intrigada, e ela passou a se perguntar por que ele estaria lendo algo daquele tipo. Em conseguir conter a preocupação, acabou perguntando diretamente se ele estava morrendo. Ele então admitiu, com tranquilidade, que morreria em breve. Ao ouvir aquilo, ela começou a implorar entre lágrimas, para que ele não morresse. Em meio ao choro, confessou que gostava muito dele, e que a ideia de nunca mais vê-lo novamente a deixava profundamente triste. Ela comentou que a tosse dele a fazia lembrar das meninas da creche Peixinho que, de repente, haviam desaparecido. O garoto então se apresentou como Elgin, e ela, com orgulho, anunciou seu novo nome oficial, Shupert. Explicou com entusiasmo que já não era mais Shu, pois, agora era Shupert. Elgin elogiou o nome, dizendo que parecia muito legal, e ela confirmou, orgulhosa, que tinha sido o almirante quem o havia escolhido. Elgin comentou que estava feliz por ela estar ali. Em seguida, explicou que andava preocupado com o pai, mas que, agora que a tinha visto, acreditava que poderia partir em paz. Shupert percebeu então que Elgin devia ser o segundo irmão, que o almirante havia escondido dela de propósito. Ela desejou que ele não desistisse da vida, porém, ficou evidente que o garoto já havia tomado sua decisão. Quando Elgin de repente tossiu sangue, Shupert entrou em pânico. Ele, no entanto, tentou tranquilizá-la, afirmando que aquilo era algo normal para ele. A menina disse que ver sangue doía em seu coração, e se ofereceu para limpar a mão dele. Elgin respondeu que não havia necessidade de ela ser gentil com alguém como ele, pois não fazia sentido demonstrar bondade a uma pessoa que estava morrendo. Shupert explicou que não estava fazendo aquilo esperando alguma recompensa. Disse que, ao olhar para ele, sentia uma tristeza estranhamente familiar. Pensou então que gostaria de ter açúcar de orca para ajudá-lo, e lamentou profundamente já ter usado tudo antes. Quando afirmou que queria curá-lo, Elgin explicou que sua doença era terminal. Segundo ele, a única forma de sobreviver seria se um parceiro com a mesma joia compartilhasse sua própria força vital com ele. Mesmo assim, declarou que rejeitava completamente essa possibilidade, pois não queria viver uma vida miserável à custa da vida de outra pessoa. O rei dos espíritos da emoção ficou profundamente comovido ao presenciar aquilo. Em sua reação,
declarou que aquilo era amor puro e que um garoto tão maravilhoso precisava viver. O espírito continuou expressando sua tristeza repetidamente, até acabar sendo restringido por inundar o chat com mensagens. Schubert então refletiu sobre a recompensa da missão de aliança, e lembrou que havia sido justamente dali que tinha vindo o açúcar de orca que recebeu antes. Os reis dos espíritos explicaram que mover objetos do mundo deles, Éden, para o mundo humano era proibido sem uma boa razão. Um dos reis então sugeriu uma alternativa: eles poderiam dar missões para Schubert, e caso ela fosse bem-sucedida, receberia selos que poderiam ser trocados por itens de Éden. Schubert compreendeu então que, se realizasse as tarefas que eles pedissem, poderia conseguir mais açúcar de orca. Disseram a ela que precisava reunir 3 carimbos, e ela aceitou o desafio com entusiasmo. Nesse momento, Elgin quis saber com quem ela estava falando. Percebendo o risco de repetir o erro anterior, ela rapidamente mudou de assunto. Elgin comentou que o sorriso dela era bonito, e que aquilo fazia lembrar de uma irmãzinha, que teria parecido exatamente com ela, caso estivesse ali. Em seguida, revelou que sua mãe e sua irmã haviam sido engolidas pelo mar, e que acreditava que voltaria a encontrá-las depois de morrer. Ela sentiu curiosidade sobre elas e quis saber mais, mas percebeu que o clima não era apropriado para perguntar. Então, o Rei dos Espíritos apresentou uma nova missão: se tornar vice-presidente da classe, prometendo uma grande recompensa, mas também uma penalidade assustadora em caso de fracasso. Nesse momento, ela se recordou do que Lina havia dito anteriormente, que todos competiam pelo cargo de vice-presidente porque, na prática, essa pessoa era o verdadeiro líder da classe. Pensando nisso, passou a se perguntar se existiria outra tarefa possível. Os reis espirituais então indicaram uma missão conjunta. Uma nova missão apareceu diante dela: encontrar a foto de família do almirante, e descobrir a história secreta por trás dela, com uma penalidade extremamente desagradável caso falhasse. Logo depois, ela pediu desculpas ao Rei dos Espíritos da Terra, que havia resmungado, por causa da reação dela aos feijões, que ele cultivou com tanto cuidado. O Rei dos Espíritos da Água explicou que ela precisava primeiro conseguir 2 carimbos, somente então ele revelaria a condição necessária para obter o terceiro. Ela concordou com isso. Em seguida, anunciou que precisava ir embora, pois ainda tinha coisas para fazer. Elgin imediatamente se ofereceu para ajudá-la a carregar seus livros pesados. Ela o tranquilizou, afirmando que era forte. Afinal, naquela manhã havia comido 5 fatias de torta de maçã. Elgin ficou impressionado com aquela demonstração de força, e Schubert decidiu silenciosamente que encontraria uma maneira de fazer com que ele continuasse vivo. Ela se despediu alegremente e seguiu seu caminho. Enquanto caminhava, começou a organizar mentalmente tudo o que precisava fazer. A primeira tarefa era a foto de família. A segunda consistia em descobrir mais sobre a mãe e a irmã de Elgin. A terceira era se tornar vice-presidente. Depois, acrescentou mais 2 tarefas à lista. A quarta seria assar pão usando açúcar de orca para Cedric e Elgin. A quinta consistia em tentar adivinhar quem eram os 2 reis espirituais ainda desconhecidos. A sexta tarefa era descobrir os nomes dos reis espirituais. Mesmo sabendo que havia muito trabalho pela frente, ela decidiu que faria tudo isso, para provar que era digna de ser chamada de filha do almirante. Por fim, acrescentou o 7º e último desejo: que ela, o almirante, Elgin e Micard pudessem permanecer juntos. No fundo do coração, ela sonhava que, um dia, todos pudessem tirar uma verdadeira foto de família. Com essa esperança, decidiu se esforçar ao máximo para realizar seu sonho, de finalmente ter uma família de verdade. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de curtir e comentar, e caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem, pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.